Olá, como vai? Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos falar hoje na nossa aula de auditoria contábil de três tópicos da mesma forma extremamente relevantes. Até aqui nós falamos da estruturação do trabalho do auditor independente, falamos do planejamento do trabalho. Hoje eu quero apresentar para vocês, nessa aula, o programa de trabalho, as formas que nós vamos estar testando e a natureza dos testes. Programa de trabalho, lembra que anteriormente eu apresentei para vocês a estrutura do trabalho do auditor, é o segundo step, né? É a segunda etapa do trabalho, o programa de trabalho. Uma vez feito o planejamento, uma vez identificado as transações significativas através da materialidade planejada, selecionado as rubricas contábeis a serem auditadas através do erro tolerável, agora nós vamos montar um passo a passo, como que eu vou efetivamente analisar cada rubrica contábil dessa, à luz do meu planejamento. Observe que o planejamento do trabalho ele tem lá a definição do escopo do trabalho. É no planejamento do trabalho onde eu destaco aquelas áreas da empresa significativas e objeto aí de desconforto por parte do auditor. Desconforto, você pode me dizer, como assim? Desconforto no que diz respeito ao não cumprimento das boas práticas contábeis. Isso eu monto no meu planejamento, sinalizo no meu planejamento. E o programa de trabalho, na verdade, é para corroborar o meu planejamento. Então, se nós fôssemos buscar a identificação do que é o programa de trabalho nada mais é do que um guia, um checklist. É uma relação, assim como quando você tem uma empresa de call center, né, que você liga para lá, você como cliente liga para reclamar uma situação ou comprar um produto, quem está do outro lado, o atendente, segue um script, segue um passo a passo para padronizar aquele atendimento. O programa de trabalho ele tem a mesma representatividade, ele tem o mesmo objetivo. Nada mais é do que permitir ao auditor um norte para otimizar tempo, para facilitar a leitura da rubrica contábil no que diz respeito ao objeto de análise dele, de uma forma padronizada. Então, onde que está escrito isso? Você pode me perguntar. É na NBC TA 520. É na norma, nessa legislação, que deixa muito claro qual é a proposta de um programa de auditoria. Então, o primeiro item relevante destacado na norma é servir de guia, instrumento de controle, ou seja, ele permite aí a execução do trabalho de forma ordenada e padronizada. Quando eu coloco para vocês servir de guia de instrumento de controle, é porque ele obrigatoriamente tudo que o auditor faz, ele deve ser registrado, até porque vai ser lá na frente, vai servir lá na frente, melhor dizendo, de base para ele expressar a sua opinião. Opinião essa que pode ser questionada muitas das vezes até propriamente dito em juízo. Então, para que esse profissional ele tenha total segurança no que diz respeito a apresentar os informes dele, ele deve tabular de forma estruturada os registros produzidos por ele quando da análise da conta. Então, o primeiro pilar aí do objeto e da proposta de um programa de trabalho é servir de guia. Ele serve também de um passo a passo detalhado. É no programa de trabalho onde o auditor diz o que vai testar, como vai testar, por que ele vai testar e o período de testes que ele vai colher as evidências de forma a fundamentar a opinião dele a respeito daquela rubrica contábil. Então, o programa ele tem também essa funcionalidade.
Ele tem a outra funcionalidade, é para estruturar o tempo de realização por parte do auditor na análise daquela rubrica contábil. A ordenação detalhada das ideias de como testar, por que testar, vai permitir a esse profissional um melhor sincronismo do tempo que ele tem disponível e o prazo que ele tem que produzir as informações. O parecer dele, que é o objetivo final do trabalho que ele está executando. E, por último, facilitar o foco. Se lá no planejamento eu estabeleci aquelas contas de uma maior materialidade planejada, o programa de trabalho ele vai direcionar e me permitir definir dentro das rubricas contábeis a serem analisadas aquela que mais vai me tomar tempo, aquela que menos vai me tomar tempo e permitindo, consequentemente, ao o gestor da equipe de auditoria uma alocação dos seus recursos de acordo com a estratégia de desenvolvimento do trabalho dele. Como assim? Vai permitir ao gestor da auditoria colocar aquele auditor mais experiente para analisar aquela rubrica contábil supostamente mais complexa, né? De maior atenção. E aquele auditor menos experiente para analisar aquela conta, apesar de estar relacionada na materialidade planejada, aquela conta de uma representatividade menor diante do objeto de trabalho por parte da empresa, né? do core business da empresa, melhor dizendo. E aí pode surgir uma dúvida: quais são os objetivos, então, desse programa de testes, desse programa de trabalho? O objetivo, consequentemente, é padronização. A gente pode resumir aqui na palavra padronização. Toda vez que eu vou fazer um trabalho naquela rubrica contábil, num primeiro trimestre, num segundo trimestre, num terceiro trimestre, eu, através do programa de trabalho, eu vou padronizar a forma que eu vou estar testando, analisando aquela rubrica contábil. Consequentemente, independentemente se é o Zezinho, o Pedrinho ou a Mariazinha que for estar analisando aquela rubrica contábil, se é seguido um padrão, um checklist, não importa o auditor, e sim o objeto de análise daquela conta. Então, o primeiro objetivo é padronizar. O segundo objetivo é evitar que sejam omitidos dados relevantes. Não basta só eu selecionar a materialidade planejada. Se eu não tiver a capacidade de me aprofundar efetivamente na interpretação daquela rubrica contábil, todo o meu trabalho de planejamento é posto por água abaixo, como se diz. Então eu preciso deixar claro no papel o que efetivamente eu vou ver daquela conta, como que eu vou ver aquela conta, quais são os testes. Até mesmo para facilitar no futuro, uma vez aplicado o programa, cumprido os testes, uma revisão. Se eu estou produzindo essas informações aqui para vocês e vocês estão seguindo essas informações, a nossa aula como uma regra, como norte, amanhã você vai ter total capacidade de aplicar esse conhecimento de forma prática e, consequentemente, se for até o caso, multiplicar isso que você aprendeu para outras pessoas interessadas. Então, para isso é necessário ter uma padronização aqui, até mesmo na nossa relação. O programa de teste ele serve para isso no que diz respeito à rubrica contábil. Legal? Um outro objetivo importante é melhorar a qualidade da informação. Eu falei para vocês ainda agorinha que o programa ele serve para otimizar o trabalho. Mas essa otimização ela tem que ser baseada em eficácia e eficiência, concorda comigo? Essa eficácia e essa eficiência é através de um método. E esse método vai estar constando no programa de testes. Qual é o método que o auditor está se utilizando para validar aquela informação?
O programa, então, ele tem essa premissa. E o programa ele serve também para estabelecer, de forma padronizada, para mesmo a política da empresa. Lembra que no planejamento do trabalho eu obtive a carta dos administradores dizendo o comportamento do negócio no que diz respeito à relação dele com os stakeholders? Lembram disso? Pois bem, o programa de teste ele vai meio que corroborar aquela política da empresa. Só depois que eu testar efetivamente aquela conta contábil é que eu vou chancelar e vou endossar o que foi colocado lá na carta dos administradores. A carta ela tem uma importância para dar um conforto ao auditor de que ele está no caminho certo. Agora, ele só vai poder corroborar e emitir a opinião dele depois que ele confrontar e validar essas informações da carta. A validação ela se dá através de um checklist, né, de um double check, como se diz, entre a carta dos administradores e o programa de trabalho. Legal? E aí você pode me perguntar quais são as vantagens desse programa de trabalho. As vantagens são várias, mas eu estou linkando aqui para vocês a questão da formatação do trabalho. O programa ele permite uma melhor formatação do trabalho, por parte do auditor. Ele permite identificar de uma forma sintética as observações, colher as informações por parte do auditor após ter realizado os testes. Eu pego o documento, analiso o documento, seguindo uma metodologia e chego a uma determinada conclusão, essa conclusão que eu chego, ela é tabulada e registrada no programa de trabalho. Então, um elemento como vantagem que eu vejo e compartilho contigo é justamente essa identificação de um pequeno resumo que o profissional, que o auditor faz diante da análise que ele fez. E olha que interessante, o somatório, então, desses resumos, a compilação de todos esses resumos que ele produz, registrados no programa de trabalho, vai permitir a ele uma formatação adequada por parte do parecer, que é o objetivo final. O programa também lhe garante ao auditor que nada ficou de fora. Uma vantagem, então, é que, uma vez idealizado e projetado tudo que vai ser visto a respeito daquela conta, quando eu coloco no papel uma sequência lógica de análise, isso me permite chegar ao meu objetivo final. E essa sequência lógica ela é registrada no próprio programa de teste, como a gente está dizendo. Quais são as partes, então? Você pode me perguntar, o programa de teste é um documento corrido, escrito? Sim, mas ele tem um modelo, ele tem uma padronização? Sim, ele tem uma lógica de estruturação. E essa lógica, ela também é estabelecida na própria legislação, ela basicamente ela segue, né, 3 etapas. O programa de trabalho de cada rubrica contábil ele tem que ter ali a lista do que vai ser visto, o checklist do que vai ser visto naquela rubrica contábil. Então, eu tenho que dizer efetivamente, é como se fosse um robô, né? De uma forma bem clara, bem explícita, o que eu vou ver, o tempo que eu vou analisar o meu escopo, quantos documentos eu vou verificar, o que eu vou verificar nesses documentos, o cálculo que eu vou realizar. Então, uma listagem dos procedimentos é a primeira etapa, vamos dizer, do programa de trabalho. A segunda etapa é o responsável, né? Quem é que vai efetivamente fazer aquele trabalho? Se eu, auditor, estou analisando aquela conta, então eu estou me responsabilizando pela materialidade planejada e o erro tolerável, descartado, né, daquela rubrica contábil. Então eu assino, eu evidencio e eu destaco que a responsabilidade por aquela foto, aquele pedaço da big picture é meu. E por último, uma expressão de opinião sobre o que eu analisei. Ora, se eu estou dizendo que eu testei uma determinada rubrica contábil e estou satisfatoriamente confortável com o resultado do meu teste,
eu vou expressar isso no programa de trabalho. É ali que eu expresso essa opinião. Se eu não estou satisfatório, eu vou também da mesma forma, confortável, eu da mesma forma registro ali e depois isso vai servir de objeto pelos níveis hierárquicos superiores de análises para julgar se os meus testes precisam de extensão ou não. Isso vai ser objeto aí das nossas próximas aulas quando nós formos falar de testes. Aqui eu estou trazendo para vocês um modelo de programa de teste, e aí você pode me perguntar, poxa, é esse o modelo? É isso que todas as auditorias Big Four usam para testar junto aos seus clientes? O modelo, obrigatoriamente, ele tem que conter as informações que eu acabei de falar com você. Mas a formatação é fundamental que eu tenha a descrição das 3 etapas, quem é que fez o trabalho e quando que fez o trabalho, quanto que cumpriu esse checklist, que é basicamente aqui o que o programa apresenta para vocês. Programa de trabalho de cada rubrica contábil. Então, cada rubrica contábil, objeto da materialidade planejada, eu tenho que ter um documento como esse que você está vendo. Legal? E aí você pode me perguntar, poxa, eu entendi que o programa é um checklist, mas como é que eu monto esse checklist? Quais são os testes que eu realizo para garantir que esse checklist ele se dê de forma confiável? Os testes são simulações, análises, observações, validações que eu desenvolvo junto efetivamente ao documento, ao montante do razão produzido ou ao comportamento desse número frente aos outros departamentos, às outras funções estabelecidas da empresa, de forma estruturada. Existem basicamente 3 tipos de testes que o auditor desenvolve, que são os testes de observação, os testes de observância, os testes substantivos, os testes de voucher, como se diz, e os testes de análise global, que são os testes de revisão analítica. Cada um desses testes, obrigatoriamente, tem que estar relacionados de forma clara no programa de testes. Concorda comigo? Então, no programa de teste, naquela etapa dos procedimentos, a primeira etapa, eu tenho que ter uma clara definição, uma clara relação dos tipos de testes de observância que eu vou desenvolver, dos tipos de testes substantivos que eu vou desenvolver e dos tipos de testes de análise, de revisão analítica que eu vou desenvolver dentro daquela rubrica contábil. Aí você vai me perguntar, poxa, mas o que é então teste de observância? Teste de observância é o teste de verificação da existência efetiva do ambiente de controle. O ambiente de controle nada mais é do que o inibidor, o mitigador dos riscos associados àquela determinada atividade, àquela determinada função que tem um objetivo próprio. Vamos dar um exemplo melhor? Pois bem, quando eu tenho ali um departamento de compras, esse departamento de compras ele tem um objetivo próprio dele lá. Objetivo esse que é realizar as compras de uma forma mais dinâmica, realizar as compras com menor custo, realizar as compras dentro de uma qualidade de eficiência junto aos fornecedores. Se a gente fosse elencar aqui quais seriam os objetivos do departamento de compra, a gente definiria esses como exemplo. Pode ser? Pois bem, cada objetivo desse, comprar mais barato, comprar com qualidade, tem um risco associado. Risco de eu não comprar no tempo certo, risco de eu comprar em dobro, risco de eu comprar com fornecedor indevido. Concorda comigo? Então a gente elenca aqui uma série de riscos inibidores, comprometedores desses objetivos
definidos lá como nas funções daquele departamento de compras. Para isso, então, para blindar os riscos, eu preciso de controles. E que controles são esses? Controles de verificação se a compra está sendo feita de forma tempestiva pela alçada superior hierárquica, por exemplo, de quem efetivamente está comprando. Controle no que diz respeito à automatização sistêmica para garantir a minimização de erro, não vou falar de fraude, né? Fraude é, como o próprio nome diz, a gente já viu na aula anterior, mas de erro por parte de quem está ali manipulando as informações de compra. Ou seja, o controle nada mais é do que o mitigador do risco para garantir o objetivo daquela função. Legal? Qual é o teste de observância? O teste de observância nada mais é do que em cima desses controles. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita é: existe uma política de alçada para aprovação de compra? Se existe, avance uma casa. Se não existe, a probabilidade, então, de ter um problema naquele controle, consequentemente, o risco se fazer presente, e esse risco se fazendo presente, impactando o resultado contábil, ela aumenta. Concorda? Então, os testes de observância, que mais à frente a gente vai ver como é que eles são desenvolvidos, eles têm esse propósito. O propósito, nada mais, nada menos, do que garantir a efetividade desse ambiente de controle, desse ambiente que permite aí a identificação se existe ou não um controle. O teste do controle é o nosso segundo tipo de teste, que são os testes substantivos. Os testes substantivos nada mais são do que a verificação, a ocorrência, a mensuração, a valoração do ambiente de controle, do controle relacionado naquele ambiente. Então, aqui, quando eu realizo um teste substantivo, eu analiso efetivamente a nota fiscal de compra, né? Se eu falei que eu fiz uma tomada de preço, comprei, conforme a aprovação, agora eu quero ver essa nota fiscal de compra. Eu quero analisar se o pedido está de acordo com a nota. Eu quero analisar se os encargos ali constantes, né, as alíquotas de impostos ali relacionadas por parte aí do fornecedor, estão de acordo com o meu estabelecimento, de acordo com a regra lá fiscal tributária estabelecida. Testes substantivos, eles respondem isso para o auditor. Depois, então, que eu realizei meus testes substantivos, agora eu já posso realizar a minha revisão analítica. E o que é a revisão analítica? Eu já identifiquei que o controle está eficaz, eu já corroborei que as informações utilizadas, que produziram os dados do controle são eficazes, agora eu vou comparar esses resultados produzidos na linha do tempo, através da revisão analítica, a revisão global. Se a gente fosse meio que traduzir para uma linguagem que você conhece, aqui eu posso, por exemplo, aplicar análise vertical e análise horizontal em cima daquele número que agora eu sei que ele é verdadeiro. Então, a revisão analítica, ela serve de posse das informações disponibilizadas, ter uma confiança no comportamento daquele dado frente ao tempo que ele foi produzido. É esse que é o objetivo da revisão analítica. Legal? E aí você pode considerar para mim, eu já entendi, Douglas, mas como é que é um teste efetivamente de observância? O teste de observação do ambiente de controle. Né? Você pode ter essa dúvida. Está ansioso para identificar como é que eu realizo um teste de observância. O teste de observância ele tem dois riscos associados. O risco de eu estar julgando a informação de forma subavaliada e o risco de eu estar julgando aquela informação, aquele ambiente de controle, de forma superavaliada. Se o teste de observância ele é no controle para mitigar o risco, eu tenho que ter muito cuidado. Ora, o risco ele pode estar sendo subavaliado ou superavaliado por parte da minha percepção. Isso eu vou amarrar lá na esquina quando eu for desenvolver meu teste substantivo
naquela rubrica contábil. Tá? Trouxe aqui para vocês na tela um exemplo de teste de observância quando eu tenho uma superavaliação. Estou trazendo aqui a rubrica contábil matéria-prima. Vou colar aqui para a gente acompanhar junto. Matéria-prima. Peguei o razão da conta matéria-prima num determinado período e aí selecionei o mês de fevereiro. Uma percepção minha, diante do que eu ouvi falar do comportamento da empresa no mês de fevereiro, que foi atípico, fora de uma normalidade. Então, peguei aqui o item matéria-prima, o insumo matéria-prima, selecionei o mês de fevereiro. Quando eu selecionei o mês de fevereiro, eu selecionei o valor aqui de 995 mil, eu quero identificar a composição, a decomposição, por isso da superavaliação, né? Pegar simplesmente o mês de fevereiro, que foi objeto da minha materialidade planejada, que foi objeto do meu erro tolerável, isso eu já fiz lá atrás, eu preciso entender então a decomposição desses 995 mil. E aí verifiquei que eu tenho aqui 5, 6 filiais que produziram esse saldo de 955 mil. Ora, então eu já não estou mais testando 955 mil. Eu agora vou identificar a decomposição. Eu estou dividindo, melhor dizendo, os 995 mil em 4, 5 filiais. E aí selecionei aqui a primeira filial. Aí você pode me perguntar, mas por que você selecionou a letra A e não a letra B ou a letra E, que tem a maior representatividade? Eu selecionei a letra A porque o meu planejamento de trabalho, a minha percepção daquela região, daquele ambiente, daquele momento, me permitiu julgar de uma forma padronizada a seleção da letra A. Então, selecionei a letra A, 196 mil. Só que esse 196 mil, ele refere-se à filial A, que efetua a compra da matéria-prima, só que ao longo do período, em 30 dias. E aí, mais uma vez, eu vou decompor esses 196 mil. Estou escolhendo aqui o dia 2, mas por que você escolheu o dia 2? Você vai me perguntar novamente. Eu vou te responder, escolhi o dia 2 porque foi o dia de greve, foi o dia que a produção parou, foi o dia que teve uma alteração no ciclo econômico do país, e aí a moeda se desvalorizou, se valorizou, enfim. Eu preciso ter um fundamento, e aqui eu estou selecionando de uma forma aleatória a título de exemplo para você. Selecionei o dia 2, 39 mil. Só que essa seleção do dia 2, esses 39 mil, eles foram decompostos mais uma vez por 4, 5 notas fiscais. Né? Nesse dia, eu adquiri aí 4, 5 insumos daquela matéria-prima. E o que somadas deram 39, e aqui eu não vou repetir novamente esse ciclo que você está vendo muito bem. Pois bem, no fundo, eu vou estar analisando, então, os 39 mil. Eu vou estar selecionando essas 4 ou 5 notas fiscais, que referem-se a 39 mil, que elas vão me permitir julgar o saldo da conta contábil matéria-prima registrado no razão da conta. Aí você vai falar, e as outras filiais? E os outros dias? E os outros meses? Você não vai analisar? Não. Não, porque eu estou tirando uma fotografia do ambiente de controle. Se essas 4, 5 notas fiscais elas me forem apresentadas de uma forma tempestiva, se elas não tiverem problemas quanto aos dados informados, se eu corroborar essas informações junto ao fornecedor e essas informações forem íntegras, elas, dentro da metodologia de trabalho desse profissional, vão me dar conforto em julgar todo o saldo aqui no caso de 8 milhões e 321 mil, que é o saldo da conta insumos de matéria-prima. Legal? Tá claro? Da mesma forma, os testes de subavaliação. Então, no de superavaliação, eu tenho um risco de estar chegando a uma conclusão de uma forma lógica, mas não estar descoberto, porque o problema pode estar nas outras filiais, nos outros meses. E subavaliação? Subavaliação é um movimento ao contrário.
Observa aqui na setinha que o movimento está ao contrário. Observa aqui que dentre a filial, o movimento inverso, né? Eu selecionei aqui uma determinada filial. Essa filial, ela faz uma nota fiscal, né, a decomposição da nota fiscal. Essas notas fiscais, elas fazem parte de uma determinada filial, que por sua vez são inclusas num determinado mês, que são inclusas aqui dentro do calendário. Da mesma forma, se eu seleciono só uma nota fiscal, duas notas fiscais, eu incorro, da mesma forma que eu incorro o risco de superavaliar, eu incorro no risco de subavaliar. E isso não me dá um conforto adequado para julgar aquele saldo. Daí eu preciso, então, partir para o meu segundo tipo de teste, que são os testes substantivos. É no teste substantivo que eu vou vouchar, eu vou olhar, eu vou analisar aquela nota fiscal para garantir se ela está segura ou não. Mas da mesma forma, eu corro riscos. Eu corro o risco de estar rejeitando uma informação incorreta e eu corro o risco de aceitar uma informação incorreta. Pode ser que aquelas 4 notas fiscais elas representem um dado incorreto. Ela foi adulterada, o cálculo do imposto aí do CMS se deu de forma errada, e aí eu vou estar julgando os 8 milhões à luz das 4, 5 notas fiscais. Então, o meu risco é estar julgando de forma incorreta algo que foi pontual. E, da mesma forma, eu tenho o risco de estar rejeitando essas notas fiscais por ela ter sido produzida de forma incorreta, mas o total de notas fiscais referentes à matéria-prima ela esteja de forma incorreta, esteja de forma que não representem a verdade. Então, o teste substantivo também ele me deixa não blindado na totalidade. Ele é um complemento, quando eu analiso o documento, ele é um complemento dos testes de observância. Daí eu me blindo com a revisão analítica. Então, as formas de testar, fazer uma análise global, é caminhar, é fazer o que o auditor chama de walkthrough diante do fluxo para gerar aquela nota fiscal. Vamos ao exemplo? A nota fiscal que eu estou analisando da matéria-prima, ela foi adquirida lá atrás. Então, eu quero ver, dentro do teste de revisão analítica, eu quero analisar a tomada de preço, eu quero analisar os critérios de tomada de preço, eu quero analisar a tiragem do pedido, eu quero analisar a data do recebimento dessa mercadoria, eu quero analisar o cálculo dos impostos, o cálculo das retenções, o cálculo das provisões, atualizações de estoque que essa mercadoria me proporcionou. Eu quero verificar se a nota fiscal foi enviada para a contabilidade dentro da competência devida. Eu quero verificar se a provisão do contas a pagar foi processada de forma devida, ou seja, observe então que eu estou caminhando efetivamente sobre aquela nota fiscal. Se eu somar meus testes de observância, meus testes substantivos e meus testes de revisão analítica, eu minimizo, considerando a metodologia do planejamento do trabalho, eu minimizo possíveis problemas que eu possa ter quando eu for emitir meu parecer. E é esse o intuito aí do trabalho. Legal? E aí você pode ter uma dúvida também com relação às etapas, aos prazos que eu vou desenvolver esses tipos de teste. Toda vez que você estiver no cliente, então, naquela empresa, você vai realizar esse tipo de teste? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso realizar os testes de observância num determinado momento, eu posso realizar os testes de ínterim, os testes substantivos num outro momento e os testes de revisão num segundo, num terceiro momento. A forma que eu vou estar produzindo a informação,
ela vai ser de acordo com a quantidade de interesse que eu tenho em chancelar os demonstrativos contábeis daquela empresa. Um primeiro trabalho, então, que eu faço é o trabalho de visita, de entendimento, de percepção do ambiente de controle, que aqui na tela eu estou chamando para você de trabalho de ínterim. Ou seja, eu preciso entender o ambiente de controle, realizar o meu planejamento para montar os testes que eu vou estar verificando quando das próximas análises que vão me dar o conforto. E é no trabalho de ínterim que na verdade é o trabalho de prevenção que o auditor faz antes mesmo de corroborar o saldo de 31/12. Lembra que o objetivo maior do auditor é chancelar os demonstrativos contábeis que são produzidos em 31/12, fruto de toda a movimentação da empresa naquele exercício social. E o que a gente faz basicamente no trabalho de ínterim? Você pode me perguntar. As análises, os testes que são feitos, são testes de validação do ambiente de controle, né? São os testes de observância. Esses são os primeiros testes. Eu preciso analisar o ambiente de controle primeiro, para depois efetivamente vouchá-lo. Teste de análise das transações. Como é que se dá o processo de compras? Como é que se dá o processo de pagamento da folha de pagamento? Como é que se dá o processo de relacionamento com o fisco? Como é que se dá o processo de conciliação bancária? Como é que se dá o processo de conciliações de financiamentos, de empréstimos? Como é que se dá o processo de aprovação, de distribuição de dividendos? Deixa eu dar uma olhada nas atas de assembleias gerais, ordinárias, extraordinárias, enfim. É a validação, então, da primeira etapa do planejamento do trabalho através do programa Vista ao Trabalho de ínterim. Legal? Eu faço uma segunda visita, sim, um segundo ciclo de análises e aplicação dos programas de testes na empresa, que é um trabalho que se chama de pré-balanço, ou seja, antes mesmo da publicação final, da chancela final de 31/12, uma vez feito os testes de observância por parte do auditor, as análises globais e até mesmo testes substantivos na contratação da compra, na contratação do funcionário, na demissão do funcionário, agora então eu vou, não de uma forma mais confortável, eu vou acompanhar os inventários da empresa. Um dos testes que é feito nessa etapa do trabalho de pré-balanço é a realização de inventários. Os inventários são validações de saldos existentes no ativo da empresa. Não preciso estar falando isso para você. E o ativo da empresa é o que a empresa tem de mais precioso. É a capacidade que ela tem de produzir riqueza em posições futuras. Então, se eu realizo um inventário quase fechando o 31/12, eu vou ter uma segurança de que aquela foto produzida em 31/12 ela não está mascarada de fraude ou até mesmo de erro. Solicitação de análise por parte de contas significativas é outro teste que eu faço no trabalho de pré-balanço. Como assim? Através de uma técnica muito comum por parte do auditor, que são as circularizações de contas. Validações junto a terceiro. Circularizar a conta é validar o saldo da conta junto a terceiro. Se eu tenho um saldo na minha conta bancária de 1 milhão, e está registrado esse 1 milhão no meu razão da conta, eu, auditor, pergunto, através de um formulário, que a gente vai falar daqui a pouco dele, junto à instituição financeira gestora daquele saldo, se realmente existe 1 milhão na conta, naquela conta corrente, naquela data, naquele saldo. Eu valido a informação do razão junto a terceiros. Eu circularizo a conta. Isso dá para ser feito nas contas de ativo, nas contas de passivo, né? Circularização de empréstimos, circularização de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas, circularização junto a escritórios de advocacia, circularizações junto a instituições financeiras no de respeito a financiamento, circularização e inventário de pessoas. Ora,
Se na folha de pagamento está dizendo que existe um profissional que trabalha na localidade lá de Quixeramobim do Norte, lá no meio do mato, eu preciso verificar se aquele funcionário efetivamente está lá ou ele não é fantasma. Eu preciso verificar se aquele maquinário efetivamente está sendo usado naquela obra lá de extração da mina, seja lá onde for, ou é só dado contábil. Então, a circularização, a validação das informações é uma metodologia muito importante por parte do auditor e ela é relacionada nessa etapa do trabalho que é pré-balanço. E por último, a última etapa, a última fase que eu valido as informações é no trabalho final. Ou seja, o trabalho final, a visita final, ela muitas das vezes ela é produzida pós exercício social findo, onde o auditor ele vai colher as informações das circularizações, ele vai colher a verificação das circularizações bancárias, das reconciliações, das conciliações bancárias produzidas, ele vai verificar os resultados dos inventários realizados, fazendo testes complementares ou não, para corroborar aí sim aquela rubrica contábil planejada, relacionada no programa de trabalho e agora testada. Testada de uma forma prévia, testada antes de 31/12 e agora efetivamente testada após o contador gerar o saldo de 31/12. Uma vez registrado, agora eu tenho a segurança maior de corroborar. Mas para evitar que o trabalho todo de planejamento, elaboração de programas, etc., ele seja feito no início do ano subsequente à publicação dos demonstrativos, ao longo do ano corrente, são feitas essas análises para dar um conforto maior por parte do auditor quando ele for publicar os seus relatórios. Legal? Aqui na tela eu estou produzindo para vocês um exemplo de modelo de circularização. Uma circularização onde uma empresa fictícia, né, Prado Auditores Independentes, auditores de balanço, ela está mandando uma carta para o banco perguntando se o saldo da conta corrente, se o saldo da conta investimento, se o saldo de caixa equivalente de caixa, se o saldo da conta títulos, se o saldo da conta empréstimo, se o saldo da conta financiamento representam, primeiro, se representam as transações incorridas por parte do cliente com o banco e, segundo, qual é o saldo que está informado no razão do banco. Aí você vai falar, poxa, mas aí basta olhar o saldo do extrato bancário que você vai ver. Será que aquele extrato bancário ele está livre de viés de manipulação? Então, uma das formas que o auditor se utiliza é o cross-check, é essa verificação através da circularização da informação produzida por terceiros com a informação registrada no balanço. Aqui você pode colocar, poxa, mas se tiver um conluio, uma má-fé, uma fraude efetiva na relação do contador, da área de contabilidade, com a área financeira lá do banco, ele vai dizer que aquele saldo, eles vão se falar e vão produzir a mesma informação. Você está coberto de razão. Só que observe que o documento produzido pelo banco é um documento externo. Se for identificado através de testes complementares, de validações subsequentes, que aquela informação não representava a integridade da informação, e sim era uma fraude, isso é objeto de penalização, de multa e tudo que a gente vê ultimamente no mercado quanto a problemas. Legal? Então, considerando o que nós vimos até agora quanto ao programa de trabalho, a forma de testar e a natureza dos testes, eu entendo que a gente trocou ideia no que diz respeito ao tema programa de trabalho, que era o objeto dessa nossa aula. Espero que você tenha gostado do tema. Tudo de bom, um abraço, até a próxima aula. Tchau.